Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA. Eu sou Alex Torrealba e vamos falar de muito futebol americano por aqui. Hoje, depois de 2 semanas, graças a Gabriel Fraga e sua vagabundagem, voltamos a gravar o podcast. Quem é que não quis gravar o primeiro lá? Não 2 semanas interessa, atrás? vamos para tá. o nosso episódio de número 11, que vamos falar sobre retorno, que é o nosso retorno, e também sobre mais aposentadorias na NFL. Momento triste, momento assim, é que eu tô muito triste porque um dos meus ídolos do futebol americano se aposentou e a gente vai falar muito sobre isso. É verdade, então só nos acompanhar pelo YouTube, por enquanto estamos no YouTube com o nosso podcast, também siga no Instagram, @falando de FA. Então Augusto Braga, que está na mesa hoje com outras pessoas aqui ao redor, roda a vinheta. Então, começando com o nosso podcast e os destaques iniciais, eu acho que esse podcast fala muito do Denver Broncos, hein, Gabriel? É um podcast clubista. Com certeza. A primeira notícia qual é mesmo? Pode falar aí pro pessoal, porque eu já tô triste, nem quero ler. Não gosta do Chris Harris Jr., que... Ah, cara, eu gosto dele, só que olha o valor, né? E ele vai pedir mais ainda daqui 2 anos, ou menos ainda, tanto... Talvez ano que vem, sei lá. Pro pessoal que tá ouvindo entender, o Chris Harris Jr., o cornerback do Denver Broncos, ele renovou por 12 milhões em 2019, 12 milhões de dólares. E ele não chegou a um acordo de longo prazo, ele queria isso. Quase todo jogador da idade dele ali, ele tá com 28 anos, se eu não me engano. Ele quer um contrato maior depois de acabar o seu primeiro contrato. Então ele quer dinheiro, ele joga bem pra isso. Só que 12 milhões não sei se é o ideal, né, pra ele. Ele tá ganhando bem mesmo. E não tá rendendo tanto quanto se esperava, principalmente na última temporada. Então, tu acha que o Denver Broncos fez errado em renovar com o Harris? Eu acho que não fez errado. Só que, olhando pra esse contrato, dá pra dizer que a gente vai ter outra situação dessas daqui a um tempo. Tipo, daqui 1 ano ou 2 anos, não sei. Então, tipo, é quase que um Le'Veon Bell, um Antonio Brown situation ali. Ele vai pegar esse contrato, vai ganhar o dinheirinho dele ali, aí ele vai pensar, pô, posso ganhar mais aí? É o Broncão, tem grana pra pagar. E daí ele vai ficar tirando dinheiro. Então, eu acho que, tipo assim, dar essa regalia pra ele esse ano abriu porta pra ele fazer mais no futuro, e eu acho que não devia ter sido desse jeito. Devia ter entrado num acordo melhor. Ele até tava exigindo ser trocado se não fosse atendido esse desejo dele, então... Já mostra que ele não tá nem aí pro time, ele tá, tipo, pelo dinheiro, tá ligado? Ele já era, ele já foi campeão do Super Bowl, azar, né? Azar, eu quero dinheiro. Então é isso aí que o Chris Harris Jr. quer. Vamos ver se ele vai ajudar essa secundária do Broncos, que foi sofrível na última temporada. George Kittle agradece, fez um show contra o Denver Broncos, não sei se tu lembra, Gabriel. Eu até te mostrei esse jogo esses dias, né? É, eu lembro, sim. Então foi um grande jogo. E vamos para a próxima notícia, que também envolve essa questão de exigência por espaço, na verdade. Porque o Duke Johnson, o running back do Cleveland Browns, ele tá insatisfeito lá no Cleveland Browns e ele tá querendo ser trocado. Só que a franquia de Cleveland, ela não quer que esse negócio aconteça porque acredita que ele vai ser ainda útil nessa temporada. E por que acredita nisso? Porque tem o Nick Chubb, que é o titular, que teve uma temporada de calouro muito boa, anotou 8 touchdowns, e ele vai ser o titular. E o reserva é o Duke Johnson. Por quê? Porque tem o Kareem Hunt, que foi contratado, mas ele tá suspenso por 8 partidas. Eu ainda tô pistola que ele tá suspenso, que ele não foi expulso. Tá pistola. Quem não lembra, o Kareem Hunt, ele tá sendo suspenso, foi suspenso porque ele violentou uma mulher, ele violentou sua ex-namorada. A NFL ainda tem uma prática muito, muito fraca em relação a esses casos, mas não é o primeiro caso que acontece isso, não vai ser o último, infelizmente. E daqui a 8 jogos na temporada de 2019, o Kareem Hunt vai voltar e o Duke Johnson vai perder espaço. Então, ciente disso, ele já quer achar um novo time, porque ele é um running back bom, ele é um running back que rende bastante, só que ele quer ser titular ou pelo menos ter mais minutos em campo, e isso ele não vai ter no final da temporada, claramente. Então, tu acha que tem algum time que possa contar com o Duke Johnson, assim, de cabeça, Gabriel, na lata, assim, ó? De cabeça, na lata? É. Cara, não sei.
Ravens? Não sei, cara. O Ravens seria um destino bom até. Pra, tipo, ocupar o lugar do Lamar Jackson, né? Olha só, crítica pesada. Gabriel acabou de chamar o Lamar Jackson de running back. Daqui a pouco ele vai chamar o Russell Wilson também de running back, né? Eu não duvido. E falando no Russell Wilson também, Gabriel, ele tá com uns bons exemplos na liga, agora que ele é o jogador mais bem pago da temporada, agora que ele é o jogador mais bem pago da liga, da NFL, ele quer jogar há bastante tempo, e ele tá se inspirando em quem? No Tom Brady. E ele quer jogar até os 45 anos. Com essa grana entrando na conta, quem não quer jogar até os 45 anos? É verdade, o cara tá ganhando muito dinheiro, muito dinheiro. Eu tô tentando achar aqui o valor. 35 milhões por temporada. Olha só isso. É algo absurdo. Ele joga bem. Muitos chamam ele de running back também, né? Tu vai chamar ele de running back agora? Eu vou chamar ele de running back. Não, tá de brincadeira. Mas ele se tornou o atleta mais bem pago da liga e ele quer jogar até os 45, lembrando que ele tem 30 anos de idade, então ele quer jogar mais 15 temporadas. É bastante, né? Olha, se ele aguentar, porque a linha ofensiva do Seattle Seahawks é fraca. O que é? Existe? Existe tem os 5 paradores lá. Com certeza. Mas é bem fraca e eu não acredito que ele chegue até os 45. Eu acho que não no Seahawks, ou não ganhando o que ele ganha, porque é o que a gente discutiu nos outros podcasts de que ele meio que acabou com a esperança do time, tipo, trazer reforços, né, para as outras partes da equipe e do elenco. Então, ganhando toda essa grana, eles vão contratar quem para ajudar ele na OL? Não tem quem ajude. É verdade. E jogar até os 45, perdendo sempre, não sei, cara, só se ele gosta muito de dinheiro e de ser, tipo, uma piada, porque eu não jogaria mais 15 temporadas não ganhando nada. Exatamente, uma discussão. Se o Tom Brady não tivesse ganhado esses títulos, não fosse um vencedor assim, eu acho que ele já tinha se aposentado, porque o que motiva ele a continuar é que ele ganha. E é o que ele diz, né? Sim. Que é o que motiva ele. Tanto que ele falou aquela vez dos salários, mencionando o Russell Wilson, que ele não gostaria de ser o mais bem pago da liga e sim de ganhar mais Super Bowls, então... É uma mentalidade totalmente diferente. Com certeza. Então o Russell Wilson tá de brincadeira em falar... Não ouse se comparar a Tom Brady. Jamais. Alguém que pode se comparar a ele é Blake Bortles. Blake Bortles tá flaco. Não, Blake Bortles, ele quer ser titular da NFL novamente. Ele que foi quarterback do Jacksonville Jaguars. Os torcedores dos Jaguars, se existem aqui no Brasil, sofreram bastante com o Bortles. É uma verdade. Quem é que torce pro Jacksonville Jaguars? Quem assistiu The Good Place pode torcer, porque tem um personagem que é muito fã do Jacksonville Jaguars e do Blake Bortles. Então, tem esse limite que pode acontecer. Mas quem acompanha futebol americano há um pouco mais de tempo, é muito difícil torcer pro Jaguars. Mas deve existir alguns, se estiver ouvindo, assim, ó, muito obrigado pela audiência. E o Blake Bortles agora ele é quarterback do Los Angeles Rams. Ele vai ser reserva do Jared Goff, só que ele espera evoluir lá no Los Angeles Rams com o Sean McVay, que é uma das principais mentes ofensivas da NFL, e ele espera evoluir para depois arranjar uma nova equipe e quem sabe ser titular. Eu não sei se o Blake Bortles tem a capacidade de evoluir alguma coisa, porque ele é um quarterback muito limitado. Ele já tem uma idade mais avançada. Tem 27 anos. Para quarterback não é tão avançado. Mas é mais que o Goff. Ele já deveria estar, assim, pelo menos chegando no auge dele. Só que a gente não sabe se ele tem um auge. É uma coisa que o Blake Bortles, ele fez muita porcaria lá em Jacksonville. Me espantou. Ele tá 5 temporadas como titular lá. Então, não sei se ele vai conseguir ser titular mais uma vez na liga. Não sei se tu pensa a mesma coisa, Gabriel, porque... Eu penso a mesma coisa. Eu acho que todo mundo pensa a mesma coisa. Olhando para as temporadas que ele teve no Jaguars, foi entre uma piada e feio, porque, cara, eles não conseguiam fazer muita coisa. Eu acho que foi na temporada de 2016 ou 2017 que eles foram para os playoffs, algo assim? Sim, foi 2017 que eles perderam a final da conferência para os Patriots. Isso, eu acho que foi o maior feito que fizeram nos últimos, sei lá, 10, 15, 20 anos. Então, acho que o Bortles não tem muito o que fazer, a não ser se contentar com o que tem e jogar até quando der.
Até nesse ano, em 2017, o Bortles acho que foi o auge dele. Só que ele não foi o principal responsável pelos Jaguars chegarem lá. A defesa era muito boa, a defesa era a melhor da liga naquela época. E hoje em dia também é muito boa. E vamos ver como vai funcionar esse novo time do Jaguars agora com o Nick Foles de quarterback e com essa defesa que ainda é muito forte, ainda mais depois do draft e também da free agency. Eu acho que melhora com o Nick Foles, hein? Eu também acredito que sim. E vamos para o nosso último destaque inicial aqui, que teve mudanças no miolo da linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers. O Jared McCoy, que é um veterano, teve há muito tempo lá no Tampa Bay Buccaneers, ele foi dispensado e para o seu lugar foi contratado o Sam, que o primeiro nome dele eu sempre... Ndamukong Suh. É o Ndamukong Suh, isso aí. É um nome bem... Vamos chamar ele de Sam. O Sam, ele gosta de ser chamado assim. E ele foi pro lugar do Jared McCoy. É uma aquisição muito boa para essa linha defensiva dos Bucs. E o McCoy, ele até disse depois numa entrevista que queria ir pro lugar onde ele poderia ser campeão. E ele foi para onde? Pro Carolina Panthers. Eu não entendi essa. Cara, como um bom torcedor laranja, eu ri dessa querer ir para um time campeão, porque a gente sabe muito bem o gostinho que o Carolina Panthers deu pra gente uns anos atrás. Então, se fosse pra ir pra um time campeão, vem pro Broncão, cara. Que isso? Pra que ir pro Panthers, sabe? Mas não, foi uma mudança interessante, eu achei legal. E se ele não tava contente com o Tampa Bay, tava certo ele querer sair e querer tentar algo novo, até porque, como tu mesmo disse, ele é um veterano interessante, né? Então, tentar mudar, tentar fazer alguma coisa antes que acabe a carreira dele, né? E fazer algo. Dentre as opções, era o Carolina Panthers ou o Cincinnati Bengals. Eu acho que ele escolheu certo, na verdade. Eu acho que ele escolheu certo, até porque ele parece um homem de bom caráter, então ele não foi pro Bengals. O Bengals é o local onde os de má fé vão jogar em Cincinnati e Oakland, né? São os dois lugares onde os de má fé vão jogar. Mas eu acho que o Oakland Raiders vem forte até para essa temporada. Falaremos mais nos próximos episódios, em que vamos analisar também cada divisão, vamos ver os favoritos e destrinchar porque a NFL está chegando. Já estamos a menos de 100 dias, glória a Deus. E vamos seguir o programa de hoje, desta semana, com o Momento da Semana. Momento da Semana. Diga lá, Gabriel Fraga, qual foi o momento da semana? Um momento triste, não é verdade? Muito triste, um pouco mais pra ti, né? Falando de aposentadorias, como a gente falou no começo do podcast, o wide receiver Jordy Nelson assinou o contrato de um dia com o Green Bay Packers para se aposentar da NFL. Ele atuou por 9 temporadas na equipe, foi principal alvo do Aaron Rodgers, como a gente sabe, durante o período. Em 2018, ele atuou pelo Oakland Raiders com 8.500 jardas aproximadamente e 72 touchdowns. É isso, números da carreira dele, no total com o Green Bay Packers e o Raiders. Vamos falar primeiro do Nelson, depois a gente vai para outro destaque. Pode ser. Essa questão do Nelson ser o principal alvo do Aaron Rodgers é clara. Ele foi grande parte do sucesso do Rodgers, se deve ao Jordy Nelson, que era o alvo seguro dele. Complicou as coisas, ele vai lá e lança pro Nelson. E é uma notícia triste, né, porque a gente esperava que ele fosse jogar mais uns 2 anos, só que os problemas físicos pesaram muito contra ele. Ele tinha muitas lesões, principalmente na clavícula. Ele quebrou acho que umas 2, 3 vezes a clavícula. E é algo que prejudica, querendo ou não, um jogador de alto nível. O que será do Aaron Rodgers? Já teve uma temporada sem o Nelson. O que será ele sem o seu melhor amigo, o seu best friend ali pra ajudá-lo? Cara, não sei. Eu acho que isso é muito triste, porque o Green Bay... Eu acho que ninguém que torce pro Green Bay odeia o Green Bay, porque é um baita time. A gente sempre acaba tendo uma empatia pelo Aaron Rodgers, porque ele é muito carismático e... O apelido dos caras é muito legal, né? São os cabeça de queijo. Como tu não vai gostar de um time assim? Exatamente, sabe? Então, não sei, eu acho que Aaron Rodgers vai ter que achar um novo Robin aí pra ele e ver como é que vai ser as próximas temporadas. E qual é o próximo destaque, Gabriel? Continuando aqui, o linebacker Navarro Bowman também assinou com a equipe pela qual atuou durante praticamente toda a carreira dele. Foram 8 anos pelo San Francisco 49ers, o teu querido time aí, Alex, e 1 pelo Oakland Raiders. 14 sacks, 5 interceptações, sendo uma delas o último touchdown do Candlestick Park.
antigo estádio dos Niners. E aí, o que tu tem pra dizer, Alex, sobre isso? Cara, eu tô muito triste porque essa notícia saiu, acho que 20 minutos de começar o podcast que a gente tava gravando. E eu fiquei muito chocado porque ele não atuou na última temporada. Ele teve o Oakland Raiders em 2017 como último time. Os Niners dispensaram ele, que ele não tava rendendo muito mais. Então, até por uma questão de renovação, doeu, mas eu concordei. Só que agora que acontece a aposentadoria mesmo, é algo muito triste. Porque o cara era uma referência pra mim de quando eu comecei a acompanhar o futebol americano, comecei a gostar do San Francisco 49ers, ele era o líder da defesa, ele era o cara ali com o Williams, o Patrick Williams, que comandava aquela defesa, levou os Niners pro Super Bowl, que infelizmente perdeu pros Ravens. Opa, desculpa. Só que ele foi muito bom, ele era muito legal de ver ele jogando, ele era um cara intenso, um líder nato, e ele vai entrar pra história do San Francisco 49ers mesmo sem título, ele é um cara que marcou, e esse último touchdown, quem puder procurar, foi um touchdown contra o Atlanta Falcons, foi uma interceptação lá na Red Zone, o Atlanta Falcons estava na Red Zone, ele interceptou e correu todo o campo para anotar o último touchdown desse estádio, que agora é o Levi Stadium, que o San Francisco 49ers manda seus jogos. E esse touchdown foi fantástico. Eu vi esse jogo ao vivo e foi muito legal. Mas, infelizmente, ele vai nos deixar os campos da NFL e vamos tentar se reerguer pra... Eu tô muito triste. Vamos mudar de assunto. Vamos falar sobre a curiosidade da semana que a gente vai trazer, sobre um rival até do San Francisco 49ers na NFL, que é o Arizona Cardinals. Os Cardinals, que são a equipe mais antiga da NFL, no total, eles foram fundados em 1898, pra você ter uma noção, no século XIX, e eles começaram a praticar o futebol americano e estão desde 1920 na NFL, que é uma coisa que só duas equipes têm isso, que é o Arizona Cardinals e o Chicago Bears. O Arizona Cardinals, que atualmente está na NFC Oeste, não ganhou nenhum Super Bowl ainda. Vamos ver se vão ganhar alguma vez na vida, né? Mas tem 2 títulos pré-união da AFL com a NFL. Então é um time com bastante tradição, mais antigo. Tem um futuro ainda muito promissor, porque mudou bastante pelo draft, pela free agents. E tem como seus principais ídolos até o Kurt Warner, quarterback. Tem o Larry Wilson, um grande safety que passou por lá. Tem também o Charlie Tripp, que foi um running back e quarterback. A gente conhece bem esse tipo. Tinha bastante antigamente. E tem um cara que tá jogando atualmente, que é o Larry Fitzgerald, que pode ser a última temporada dele, justo na 100ª temporada da NFL. Queria que tu falasse um pouco também sobre esse time dos Cardinals e também sobre o Fitzgerald, que é um cara que parece vinho, né? Quanto mais tempo passa, mais ele joga bem. Ele pesa um pouco a idade, mas ele tá sempre ajudando os Cardinals a pontuar, fazer um touchdown. Então ele é um cara bastante interessante de se analisar, né, Gabriel? Eu concordo contigo, Alex. Ele é um cara muito interessante e sempre tem bons números, né, na carreira dele, mesmo jogando por um time que, tudo bem, é um time mais fraco ultimamente, mas ele tá sempre fazendo o trabalho dele e isso é muito legal. E falar do Cardinals, é um time realmente, como tu falou, de muita tradição. Tudo bem, não tem nenhum Super Bowl e também, como eu disse agora, tá mais fraco recentemente, mas é um time que se mostra sempre muito esforçado. A gente consegue perceber isso nos jogos deles, sempre lutando até o final. Eu lembro de um jogo que eles tomaram um massacre pro Broncos nessa última temporada, mas eles estavam até o último momento dando chamada, querendo marcar um touchdown, fazendo o que fosse necessário para poder alcançar pelo menos uma derrota menos, como é que pode se dizer? Vexatória, boa. Para alcançar uma derrota menos vexatória, sabe? Então, é muito interessante ver o time esforçado que eles são e, com certeza, tem um ótimo futuro pela frente. A gente sabe que, pelo quesito NFL, é uma coisa muito cíclica, então eles podem ser um time que venha a ser forte daqui a uns anos. Não dá pra dizer que sim, não dá pra dizer que não, mas acredito que seja um ótimo time.
É verdade, muito bom esse time dos Cardinals, que se os potenciais valores que eles conseguiram agora, Kyler Murray principalmente, conseguirem se adaptar à NFL, vão dar bastante trabalho. Então é um time pra gente ficar de olho, não pra essa temporada, eu acho, mas pra daqui umas 2, 3 temporadas, pode dar bastante trabalho. E agora vamos para uma pergunta do nosso ouvinte, o Tomás Simões Pires. E ele pergunta uma questão que muita gente tem dúvida, que é o que caracteriza uma falta na hora do contato entre os jogadores no futebol americano. É uma questão que gera dúvidas porque muita gente vê o futebol americano pela primeira vez e fala, cadê a falta desse jogo? Porque tá todo mundo se batendo. Eles acham que é só... É só pancadaria. Não é bem assim que acontece. Tem a técnica do tackle, que vem do rugby até, que é o esporte que deu origem ao futebol americano. Então é uma técnica de derrubar o jogador para parar ele, para parar o avanço. Mas tem algumas coisas que não dá para fazer. Uma delas é segurar o jogador adversário pelo colarinho, isso é falta. Ou também segurar pelo capacete, pela grade do capacete também é considerado falta. Outra coisa, não pode dar chute, voadora, não pode dar soco. Mas vale lembrar aqui que segurar no capacete é proibido, mas no cabelo não. É então, verdade. Se tu tiver um cabelão de 3 metros e ele quiser agarrar no teu cabelo, totalmente livre. É, porque o cabelo é considerado parte do corpo e isso pode. Então não tem nada que impeça isso. Só que também é uma questão de falta de respeito, né? Tu chega lá e puxa o cabelo do cara. Sendo um bom torcedor laranja, eu lembro de um lance que teve, acho que foi em 2017 também, que o Domata Peco tava no jogo e foi puxado pelo cabelo e não foi nenhuma jogada, foi simplesmente puxado e não foi falta. Ele pediu falta, mas não foi porque whatever, sabe? Então, só lembrando aqui. É verdade, já aconteceu alguns casos assim, porque não é legal fazer isso, pô, dói puxar pelo cabelo, mas o cara vai lá e tá desesperado pra parar o adversário, vai lá e puxa. E outra questão que também caracteriza uma falta é o contato inicial do capacete. Se o cara vai dar o tackle e usa o capacete primeiro pra gerar esse contato, também é considerado falta porque pode gerar uma lesão na cabeça mais séria e isso a NFL não recomenda e por isso é falta. Então tá respondido o Tomás Simões Pires. Tem alguma coisa, Gabriel, pra falar? Não, eu ia dar um exemplo. Eu acho que teve um lance bem quente que foi do Green Bay, eu acho. Ano passado ou 2 anos atrás. Eu não me lembro. Mas ele foi pelas costas dar o tackle. Ou sack, na verdade. Com o capacete. Ah, sim. E acabou dando um estrondo que eu acho que o estádio inteiro ouviu, porque... O barulho dos plásticos batendo ali é algo assim que, quando pega de jeito, é um barulho muito alto e que o estádio todo ouve mesmo. Então, agradecemos o nosso ouvinte, o Tomás Simões Pires, que tá sempre participando aqui com a gente. Um grande abraço para ele. Então, tá chegando ao final nosso podcast Falando de FA, edição de número 11. Acompanhe a gente pelo YouTube, aproveita para se inscrever lá no nosso canal. Siga o @Falando de FA no Instagram, tá tendo um conteúdo bem legal nessa rede social, no feed, nos stories, então siga a gente para acompanhar. Também siga o Gabriel no seu Instagram e no seu Twitter, qual é o teu user? @GabrielFraga77, pode seguir lá, gurizada. Siga lá que ele quer atenção, ele quer biscoito. E também me siga no Instagram e no Twitter, @AlexBetorrealba, que vai ter também muita cultura lá, muita coisa boa para se ver. E fica ligado no Falando de FA, hein, que vai ter muita postagem a partir de hoje. Os nossos estagiários de rede social estão trabalhando a todo vapor, então vai ter assim, muito conteúdo, contagem regressiva, muita coisa legal, então acompanhe lá. Agradecendo ao Augusto Braga, que fez nossa mesa de áudio aqui, também as pessoas que estão ao nosso redor, acompanhando aqui a gravação do podcast Falando de FA. Então, muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço. Gabriel, quer dar algum recado? Cara, hoje não. Hoje não, de verdade? Hoje não. Então tá bom. Então um grande abraço, até a próxima aí. Tchau!